Boa noite, queridos. Deixa eu mudar aqui. Deu certinho. Então, muito bem, queridos. Vamos dar sequência àquilo que nós temos tratado nas quartas-feiras. E olha como o tempo passa rápido. É o nosso 10º estudo. Então, semana que vem, se Deus assim quiser, vamos chegar no 11º e terminar quase 3 meses com uma doutrina fundamental. Então, apenas a nível de recapitulação aqui do que nós estamos tratando da antropologia, eu quero lembrar você o seguinte: a maneira como nós tentamos aqui trabalhar os estudos é para que você possa, a cada estudo, ter uma informação que ela se complete por si só na quarta-feira, mas ela não fica completamente isolada dos outros encontros. O que eu quero dizer com isso? Cada um dos encontros que nós tivemos a respeito da antropologia, ele vai dando luz para o próximo. Então, por exemplo, falamos das questões introdutórias. Elas foram a base para falarmos a respeito da criação. Depois, a criação serviu como uma ponte para falar da concepção da origem da alma. E assim viemos vindo. Falamos da estrutura do ser humano, gastamos um bom tempo falando da condição original. Por fim, na última quarta-feira, falamos a respeito do propósito da criação do homem. Então, nota que, se você participou de uma dessas quartas-feiras, você entendeu o tema, mas talvez você não tenha sido edificado como poderia por meio das conexões de um estudo para o outro, certo? Também não quero ser aqui petulante ao ponto de dizer a vocês que nós trabalhamos com cada uma dessas informações e fomos exaustivos. Não fomos. Essa é uma tarefa que muitas vezes vai acontecer em um curso de teologia mais aprofundado, ou até mesmo em algum tipo de faculdade. Mas a base dessa doutrina da antropologia, que nós trabalhamos juntos, ela deve ter sido ou deve ser suficiente para você saber pelo menos o fundamental. É aí que vem a ideia de fundamentos, né? A ideia de doutrinas fundamentais, bases nas quais a nossa fé é construída. E é importante lembrar que a antropologia é uma das doutrinas bíblicas que não é apenas bíblica. O que eu quero dizer com isso? A antropologia ela é estudada nos círculos seculares também. Então você vai ver várias faculdades que se propõem a falar a respeito do homem, como filosofia, como vários tipos de ensino que não necessariamente vão falar da Bíblia. Vão falar do ser humano, vão desenvolver questões do ser humano. Por exemplo, a tão chamada justiça social dos nossos dias. Isso faz parte da antropologia. E é interessante que muitas vezes nós crentes, por não termos uma doutrina fundamental desse tema, somos muitas vezes equivocadamente levados de um lado para o outro com essa ideia de justiça social. Eu até postei no grupo ali da igreja a respeito desse tema de justiça social e como é importante saber que a justiça social que se vende ou que se ensina nos nossos dias não é justiça bíblica, tá? Isso é importante, vai um pouquinho mais de tempo aí, irmão, não foi tão rápido assim, né? Se bip ainda vai mais 1 hora. Então, é importante saber disso por quê? Porque muitas vezes na nossa vida, no dia a dia, algumas coisas a respeito do ser humano, como lidamos com a caridade, como lidamos com aquilo que é certo e errado, como lidamos com a bondade nesse mundo, né? Essas coisas elas podem vir de mansinho com uma aparente característica cristã, mas que de cristão não tem nada. Então é importante a gente saber disso. Hoje nós vamos trabalhar com aquilo que tem sido chamado de imago Dei, né? A imagem de Deus. Falamos rapidamente disso lá na condição original. Por quê? Porque na condição original, como o ser humano foi criado, você deve lembrar, isso faz parte da criação original. O ser humano foi criado originalmente para ser a imagem e semelhança de Deus. Depois falamos também que o homem foi criado com outras características, moralidade, capacidade de pensar, mas hoje nós vamos trabalhar aqui apenas com a ideia da imagem e semelhança de Deus. É isso que quer dizer imago Dei, imagem de Deus. Então você deve talvez ter visto
mesmo de relance ou não, um quadro muito bonito, se não me engano, de Michelangelo, acho que é, de que aparece o homem com o dedo encurvado e Deus aproximando o dedo para encostar no homem. Então, essa é a expressão artística para falar a respeito da imagem de Deus no homem. Aqui não vou me adentrar nos desdobramentos da arte, né? Mas a ideia é a mesma, certo? E por fim, falaremos também dos venenos. Por quê? Porque é importante que você saiba que nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que diz vir de Deus, de fato, vem da palavra de Deus. E isso é importante que nós saibamos, certo? Então vamos trabalhar aqui com a Imago Dei. Quando falamos aqui de Imago Dei, ela diz respeito ao termo imagem de Deus. Essa é a ideia. E o termo imagem de Deus no ser humano, seja ele crente ou descrente, ele não perde. Isso é interessante. Então isso não é algo que vale apenas para os cristãos. Interessante isso, né? Isso não quer dizer que muitas coisas que a humanidade faz glorifiquem a Deus. Não é isso. Mas quer dizer que existem no ser humano características intrínsecas, sejam crentes ou descrentes, porque isso foi como Deus nos criou. Então, por isso que muitas vezes você vai enxergar relances de brilhantismo numa humanidade caída. Você vai enxergar pessoas que muitas vezes são super inteligentes e fazem coisas extraordinárias. E você diz assim, mas eles não fazem glorificando a Deus. Mas isso não quer dizer que não seja porque eles têm a imagem de Deus neles. Isso é bem interessante. Então, isso serviria de uma base para nós não sermos tão dicotomistas, separadores, de dizer assim, olha, uma boa música, ela só é boa música se ela for gospel. Não. A ideia da imagem de Deus, ela diz que os seres humanos são capazes de melodias belas. Mesmo quando eles não fazem para a glória de Deus, não quer dizer que não exista beleza nisso. Porque a parte da imagem de Deus que é intrínseca no homem, ela não depende do ser humano. Ela depende do que Deus deu ao ser humano. Entendeu? Então, por isso que você vai ver esses vislumbres. Por isso que você talvez tenha um celular no seu bolso de pessoas que não amam a Deus. Mas que quando você olha isso, você diz assim, eu não seria capaz de fazer. Eu seguidamente me pego pensando isso. Ainda bem que não depende de mim, porque senão nós ainda estaríamos no ábaco. Né? Eu não ia ter capacidade nem de uma calculadora. Mas essa é a ideia da imagem de Deus no homem. E vamos aqui trabalhar com pelo menos 5 implicações que vêm da imagem de Deus, e elas valem tanto para o crente quanto para o descrente. É verdade que o descrente ele não valorizará essas coisas como nós crentes. Inclusive, o último ponto, a última implicação, você vai ver que ela só vale para o crente num sentido mais pleno, num sentido mais reforçado, mais profundo, porque ela diz respeito à imagem de Deus sendo restaurada no ser humano de maneira plena. Certo? Então aqui vamos começar com a ideia da Imago Dei. Então, em primeiro lugar, aquilo que nós precisamos saber, e deixa a sua Bíblia aí pronta para abrirmos, é que a imagem de Deus é transmissível. Ou seja, ela é algo que passa de geração para geração. Abra aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, lá no comecinho, dos versos de 1 a 3. Percebe que aqui, o relato do capítulo 5, algo que é muito comum em Gênesis, são as grandes narrativas das descendências. Você vai ver isso com frequência em Gênesis. Então aqui, o autor aqui está falando a respeito da descendência de Adão. Então ele volta no verso 1 e no verso 2 para falar como Adão foi criado. Adão foi criado diretamente de Deus. Ele ganhou de Deus a sua imagem diretamente, a imagem e semelhança. Mas você vai perceber que a partir de Adão, Deus não cria da mesma forma, do nada. Adão foi criado do nada, né? Do pó da terra, melhor dizendo.
Mas você vai ver que a descendência, ela vem dos lombos de Adão. É uma figura que a Bíblia usa para dizer que Adão carregou em si a humanidade. Então, olha o que diz. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhante a ele. Criou-os, homem e mulher, quando foram criados. Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aí agora no verso 13 ele começa falando, aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. E aí ele vai continuar descrevendo. Então você percebe que essa característica da imagem de Deus, ela não depende do quê? De ser ou não pecaminoso. Por quê? Porque você vai ver que a partir de Adão o pecado entra na terra. Mas Adão transmite a sua imagem ao seu filho, e o seu filho, por consequência, tem a imagem imputada a ele, que é a imagem e semelhança de Deus. Falamos a respeito disso, que isso não quer dizer a ideia de fisicalidade. Não quer dizer que aí mesmo a semelhança que o filho de Adão tinha dele, do mesma cor de cabelo, talvez, ou coisas assim, seja a mesma ideia de Deus, a sua imagem e semelhança. Não é. Falamos a respeito disso. A ideia da imagem e semelhança de Deus no ser humano, ela está relacionada com outras características, como a capacidade de se relacionar com Deus, como a capacidade de mandar na criação. Isso Deus deu aos seres humanos como um mandato. Até vamos falar disso nos próximos encontros com os jovens. É chamado na teologia reformada de mandato cultural. Então, a ideia de que nós, como seres humanos, não somos chamados apenas a ser inertes, ficarmos parados quando nós cremos. O cristão, ele creu, então ele não deve mais ser ativo em nada. Pelo contrário, é nós que deveríamos cada vez mais fazer cultura. Cultura é algo que vem de uma sociedade produzindo. E nós, crentes, devemos produzir cultura. Uma cultura que honra a Deus. Algo que está tão em descaso, né? Por quê? Porque muitas vezes nós, crentes, nós nos apropriamos da cultura que não honra a Deus. Então, esse é o primeiro ponto. A imagem é transmissível, certo? Segundo ponto, a imagem, aqui a imago Dei, ela serve como fundamento para a pena capital. Sabe o que é pena capital? Pena de morte. Abra aí um pouquinho para frente, Gênesis 9, 6. Então, nós já falamos disso uns 2 encontros atrás, rapidamente, mas falamos a respeito disso. Percebe que a ideia é que a imagem de Deus no ser humano tem tanto valor, a vida humana deveria ser tão valorizada, que o ponto é, aquele que tira algo que tem valor desse jeito, ele também merece perder esse mesmo valor. Essa é a ideia. Olha o que diz o verso 6 aí. Quem tirar a vida humana, por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Então percebe que a ideia aqui do valor intrínseco do ser humano não está relacionado, então é assim, eu, o Adriano, eu tenho mais dinheiro no banco que a dona Luísa. Acho que isso nem é verdade, né? Mas tudo bem. Então o que acontece? Não é assim que se mede. Muitas vezes nós, humanamente falando, nós medimos assim, né? Então por isso que você vai ver muitas vezes uma pessoa mais pobre, ela ser desvalorizada em relação ao rico. Entre nós não deve ser assim, e o pensamento de Deus a respeito disso não é assim. Certo? Também outras coisas que nós poderíamos pensar. Se eu tiver que valorizar o cavalo caramelo que está no telhado, pronto para ser resgatado, e uma criança, e eu só puder escolher um dos dois. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Se pudermos, vamos salvar o cavalo também. Mas se precisássemos escolher, isso daqui dá base para demonstrar quem tem mais valor diante de Deus. O ser humano, o homem e a mulher, eles são feitos à imagem de Deus. O cavalo não é. A tartaruga não é.
Então, quando o ovo de tartaruga é colocado em mesmo nível de comparação com um bebezinho que está sendo abortado, nós devemos nos levantar e dizer isso não está certo. Porque o aborto é um assassinato. O aborto é tirar a vida de alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Interessante isso, né? Sabe que eu estava lendo a respeito disso, que os Estados Unidos, ele tem muito forte essas questões da justiça social, né? E uma das coisas da justiça social é aquele movimento que vocês devem ter visto, principalmente há pouco tempo atrás, Black Lives Matter, né? A ideia de vidas negras valem. E claro que valem. Mas é porque elas são negras? Não, é porque elas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Então o branco, o negro, toda a raça, toda a tribo, toda a língua, diante da Escritura tem o mesmo valor. E olha que contradição, eu vou mostrar para vocês. Em Nova York, a lei do aborto é legalizada. Então, em Nova York, o número de assassinatos de bebezinhos negros por aborto é maior do que a quantidade de nascimentos. Parou pensar nesse número? Então, essas coisas não são condizentes. Vidas valem desde que eu não seja incomodado. Percebeu? É isso que nós, como cristãos, vamos dizer não. O fundamento bíblico é: o ser humano foi criado à imagem de Deus. Então, todos os seres humanos têm valor. Agora, isso quer dizer que não existe nenhuma condição em que a pena capital possa ser imposta? Não existe. Aí os desdobramentos que talvez faríamos aqui mas quem faria isso? Quem é autorizado? No Novo Testamento, nós vamos ver na carta aos Romanos, chegaremos lá, que a instituição é por parte de Deus para o governo, o governante. Então, talvez aqui o desdobramento disso seria que você me falaria, mas, pastor Adriano, o Brasil não tem a mínima condição de ter uma capacidade para impor esse tipo de pena. Talvez seja verdade. Esse é um outro debate. Mas o fundamento do valor da vida humana é fácil de ser visto. Não tem isso. Não tem a ideia de dizer assim, não, isso não pode. A Bíblia fala que pode. A Bíblia, inclusive, ela dá o fundamento para isso. E antes de que talvez você tenha já escutado algumas coisas do tipo assim, a lei de Moisés, alguns estudiosos, eles repartem a lei de uma maneira didática, confesso que acho bastante interessante, mas a Bíblia não faz essa separação. Mas muitos fazem assim, a lei de Deus, lei moral, lei civil e a lei cerimonial. A lei moral é a ideia dos 10 mandamentos. A lei civil é os estatutos que Israel deveria cumprir, como medidas das portas e tudo mais. E a cerimonial é a ideia do levita, lembram? A ideia do sacerdócio levítico. Então, muitas pessoas dizem assim, como a lei foi abolida em Cristo, ou cumprida, quer dizer que aquelas coisas, como a pena capital que os 10 mandamentos falam, de Êxodo 20, eles são desclassificados. Aí a resposta que nós temos sempre que lembrar é: Gênesis 9:6 vem antes da lei de Moisés. Esse é o fundamento. Mesmo que você acredite na tripartição da lei ou não, certo? Então eu estava até lendo Levítico de novo, e eu fiquei chocado a quantidade de vezes que fala que quando um filho fizesse algum tipo de desonra ao pai, não era castigo, não era ficar na cadeira sentado, era apedrejamento, morte. Interessante isso, né? Então, esse é o segundo fundamento a respeito, a segunda implicação a respeito da Imago Dei. A terceira implicação vai se encontrar lá, a base em Tiago, Novo Testamento, abra lá. Tiago capítulo 3, verso 9. Tiago capítulo 3, verso 9. Aqui está falando a respeito da língua, né? Uma figura de linguagem para falar da nossa boca, daquilo que nós falamos.
embora a NVT normalmente seja muito mais fácil de ser entendida, a tradução, eu creio que a NAA ela é mais, eu gosto porque ela é mais robusta. Mas mesmo assim vamos ler na NVT. Ela diz assim: às vezes louva nosso Senhor e Pai, a ideia do que a gente fala. Então ele está dizendo que a língua ela é capaz de muitas vezes louvar nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoar aquele que Deus criou à sua imagem. Percebeu? Na comparação aqui do texto bíblico da NAA, ele diz assim: com ela, com a língua, nós bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, com a língua, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Percebeu? Isso não é um princípio de crentes só para crentes. É um princípio da maneira como nós devemos usar a comunicação. Encontro de casais falamos a respeito disso, né? Que oramos a respeito da edificação. Muitas vezes a maneira como nós falamos, ela não tem intuito de edificar as pessoas, ela tem intuito de destruir. Nós talvez muitas vezes não tenhamos só coragem de fazer o ato de fato, né? Ir lá dar um murro na cara da pessoa, mas muitas vezes aquilo que a gente fala destrói ainda mais. Então a ideia da Imago Dei é que a maledicência ela é reprovada. Nós crentes devemos ter claro que a nossa boca ela não deve ser uma fonte de bênçãos e de maldição. Isso deve lembrar-nos do quê? Da imagem e semelhança de Deus em nós. Então, tentando copiar aqui Jonathan Edwards, que eu tento copiar alguns homens sábios, né? Isso a gente acho que é sabedoria. Eu fiz alguns tipos também de numa lista de coisas que eu decidi fazer, né? Então, como John Edwards faz, e uma delas eu resolvi colocar assim: resolvi lembrar que todos os seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso eu devo me esforçar sempre para não amaldiçoá-los. Porque essa é a ideia. Essa é a ideia da Imago Dei. Quarto lugar, a ideia da Imago Dei, e talvez aqui seja muito distorcido entre o meio evangélico, ele explica a diferença de autoridade entre homem e mulher. Abra sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 7. Diz assim: o homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem. Então, é lógico que o apóstolo Paulo aqui está falando de várias questões culturais, especialmente entre os judeus, mas o que fica sempre na interpretação bíblica, você tem que sempre lembrar uma regrinha de hermenêutica. Quando existe algo que a interpretação é cultural, que ela pode mudar com o tempo, nós temos que sempre lembrar que ali existe um ensino de princípio. E o princípio tirado aqui de 1 Coríntios 11, 7, claramente, verso 8 vai dizer, verso também 6 falou a respeito, é de autoridade. Deus fez o homem e a mulher veio do homem. Então, existe um princípio de autoridade, não de valor. Os dois foram feitos à imagem e semelhança. Mas essa é uma base bíblica para dizer porque a mulher, pela Bíblia, ela não é chamada a ser pastora. Isso desvaloriza a mulher? De forma nenhuma. Existem mulheres que contribuem na igreja, muitas vezes de maneira maior do que os homens. Mas no que diz respeito à autoridade, a mulher ela não tem isso de Deus. Ela não tem a autorização para ser autoridade sobre os homens. Isso não é machista, isso não é a ideia de que você desvaloriza a mulher, biblicamente. Essa é a ideia de uma organização. É isso que a Bíblia faz.
E pelo contrário, se você já leu um pouquinho a respeito disso, a autoridade que o homem recebe é para ser sacrificial, cuidando da mulher até com a própria vida, é para ser responsável, a maior responsabilidade sempre é do homem, e é para ser amoroso. Ou seja, ele não faz porque ele é o maioral, mas ele faz porque ele imita Cristo com a igreja. Certo? Então isso é importante que lembre-se. A imagem de Deus no homem, ela traz a ideia aqui no homem, no ser humano masculino, ela traz a ideia de autoridade. O homem é autoridade sobre a mulher. Isso não quer dizer que o homem é melhor. Isso não quer dizer que o homem tem mais valor. Isso quer dizer que nos papéis designados por Deus, para a glória dele e para o funcionamento do corpo, que é a igreja, o homem tem uma função distinta da mulher. Simples assim. Qual é a dificuldade nisso? A dificuldade nisso, muitas vezes, está na antropologia da justiça social secular, que diz que a mulher não pode não ter os mesmos cargos que os homens, que diz que a mulher deve exigir ter os mesmos salários. Várias coisas a mulher já tem. Mas quando se trata com relação à autoridade eclesiástica, Jesus deixou claro que ele escolheu 12 discípulos. Jesus poderia ter escolhido mulheres porque existiam mulheres com ele? Claro que sim. Por que ele não fez isso? Porque esse é o padrão de Deus. Mas eu quero que você entenda, para que se alguém falar assim, mas vocês são os machistas que desvalorizam a mulher, pelo contrário. Pelo contrário, nós somos aqueles que vamos defender que para ir para a guerra tem que ser os homens, não as mulheres. O movimento feminista não vai falar isso, né? Esse tipo de igualdade ninguém quer, né? Esse é o ponto. Então, a Imago Dei, ela explica a diferença de autoridade entre homem e mulher, não de valores, mas de funções. E isso vale, inclusive, para o casamento. Por isso que você vai ver que no casamento, o homem, o pai, o marido, ele deve ser o líder. Isso não quer dizer que a mulher não vai ser sua cooperadora. No meu caso, eu percebo, como acho que foi Agostinho que disse, lá em casa, por exemplo, a Cris é como se fosse eu sou o cabeça, ela é o pescoço, né? Mas o pescoço normalmente direciona a cabeça. Então, existe uma harmonia. Não é um autoritarismo maligno. Você vai me obedecer. Pelo contrário, né? Porque se você é um pouquinho honesto, você deve saber que na maioria das vezes as mulheres sabem mais coisas que a gente, né? Elas têm razão em muito mais coisas. Então, quanto antes você descobrir isso, vai ser melhor para a sua vida. Certo? Até aqui, ok? Então vamos terminar com a quinta implicação. E essa é uma implicação que só vai acontecer nos crentes. Todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus? Crentes e descrentes? Sim. Mas somente os crentes estão sendo transformados diariamente à semelhança de Cristo. Acho que foi a irmã Luana que postou um texto essa semana lá. O que seria de nós sem Romanos 8:28? Não seríamos nada. E aí o 8:29 vai falar a respeito disso. Abra lá sua Bíblia em Romanos 8:29. De Romanos 8:28 a Romanos 8:30 é algo que eu aprendi e gosto muito de chamar da corrente inquebrável da fé. Ela funciona como uma corrente tão robusta e reforçada que nada quebra ela, porque é Deus quem forja os elos dessa corrente. Então ele começa dizendo no 28 a respeito de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você começa a pensar tudo. Sejam coisas que nós nos agradamos, sejam coisas que muitas vezes não nos agradamos. Sejam coisas que são prazerosas, muitas vezes dolorosas. Porque tudo isso é para chegar no verso 29. Ele diz assim: pois Deus conheceu de antemão os seus,
E os predestinou com um objetivo. Deus salvou na eternidade passada o seu povo, no seu decreto misterioso, que nós não temos acesso, então não tente ficar tentando entender isso, mas é o que o texto nos relata. Porém, ele diz que Deus fez isso com um objetivo. Deus não fez isso para que nós, seres humanos, vivamos nossas vidas do jeito que nós quisermos. Ele fala aqui, ele diz assim: pois Deus conheceu, e conhecer aqui no texto bíblico está relacionado com relacionamento. Então não é a ideia de uma pré-capacidade de Deus de antecipar. Não é a ideia de que Deus ele viu que o Adriano ia crer, então aí ele elege. Não, a ideia de conhecer aqui está relacionada com Deus se relacionando. É a ideia, inclusive, usada para maridos e mulheres, muitas vezes a ideia de conhecer, o ato mais profundo. Né? E aí ele diz assim, pois Deus conheceu de antemão os seus, e os predestinou, ou seja, o objetivo de Deus é para que esses se tornem semelhantes à imagem de seu filho. Percebeu o termo aqui, imagem? É a ideia, novamente, daquilo que foi perdido lá em Adão, sendo restaurado em Cristo. Essa é a ideia. A fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Cristo é aquele que começou a nova criação, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então perceba que Romanos 8 não tira parte do corpo fora. Vamos falar a respeito disso como um dos possíveis venenos, né? Então perceba que essa é a primeira ideia aqui, trazida claramente, a transformação à semelhança de Cristo. Agora pule ali para Colossenses, um pouquinho para frente aí. Colossenses, capítulo 3, versos 9 e 10. Esse capítulo 3 de Colossenses, ele faz parte agora da série prática da carta aos Colossenses. Você vai perceber nos primeiros capítulos, isso é bem comum com o apóstolo Paulo, ele traça um panorama teológico, informações doutrinárias sólidas, e aí ele, a partir nas cartas, porque a carta ela tem uma intenção, a carta ela era mandada para a igreja com intenção de ajudar na igreja com problemas que estavam acontecendo. Então a carta ela é primariamente prática. A teologia em serviço da prática. Seria o que nós poderíamos dizer assim, viver uma vida completa. Não apenas saber intelectualmente, mas no dia a dia não fazermos aquilo que o irmão Mateus orou aqui, né? Para que a nossa edificação não seja só da boca para fora, mas seja em vida. Então ele vai começar a dizer aqui, nos versos 9, ele diz assim, olha o que ele diz. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Isso é o equivalente a ser transformados à semelhança de Cristo. Cristo é o molde. Cristo não mentia uns aos outros. Cristo não tinha pecado. Então nós, à semelhança de Cristo, vamos olhando esse objetivo. Nós temos um molde, nós temos um padrão, que é o nosso irmão mais velho. E aí ele diz no verso 10, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Percebeu? É a restauração da semelhança de Deus no homem. É a restauração do jeito que deveria ser. E você percebe que algo importante aqui não existe apenas uma subjetividade, ou seja, eu sinto no coração que eu estou aquecendo e eu vou... Não, existe subjetividade na vida cristã. Você tem uma convicção interna que é fruto da ação de Deus em você, dizendo assim, eu sou filho de Deus, agora eu clamo Abba, Pai. Mas tudo isso parte de informação objetiva. E a informação objetiva, que é essa, a respeito daquilo que Cristo faz em nós, e por meio de nós, ela vai transformando. Essa é a ideia. Então nós não somos transformados à imagem de Cristo como nós queremos.
eu desejaria que fosse assim. Não é assim. É da forma que Deus revela na sua palavra. Então, se você quiser cada vez mais ser transformado à imagem de Cristo, você precisa cada vez mais conhecer a palavra de Deus, para clamar pela ajuda do Espírito Santo para fazer isso. Agora pule lá para 1 de João, capítulo 3, verso 2. O apóstolo João, aqui na sua carta, ele está lidando com várias coisas aqui relacionadas a heresias que existiam naquela época. Especialmente heresias que ensinavam que Jesus não havia vindo em corpo. Porque, segundo o entendimento grego, a ideia do gnosticismo é: o corpo é ruim. Então, se Jesus veio, ele não pode ter vindo no corpo, porque se o corpo é ruim, Jesus não tem pecado. Mas o apóstolo João, ele vai fazer questão de dizer nesses capítulos que isso não é verdade. Que Jesus veio em carne, veio em corpo. E a ideia aqui do capítulo 3 é justamente mostrar isso, que não só Jesus veio assim, como nós vamos ser restaurados cada vez mais a essa imagem e semelhança. Ele diz assim: amados, já somos filhos de Deus. Por quê? Porque uma pessoa, quando crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela é adotada na família de Deus. Ela passa de uma criatura de Deus para um filho. Mas todos que são criados são filhos? Segundo a Bíblia, não. Todos são criaturas. Todos têm a imagem e semelhança de Deus. Mas nem todos podem dizer: Pai, me escuta. Isso vale para os filhos. E aí ele diz: mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Na volta de Cristo, nós seremos transformados. Nós seremos plenamente restaurados aquilo que fomos criados, a imagem e semelhança. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. Existem ainda limitações para nós, tanto por conta do pecado que ainda insiste em lutar dentro de nós, quanto por conta da maldição do pecado. A morte ainda existe. Mas isso será, um dia, quando Cristo voltar, acabado. A restauração do nosso corpo acontecerá por completo. O desfrutar da criação, daquilo que nós somos feitos para ser, vai ser plena. É isso que o apóstolo Paulo fala, que a criação inteira de Deus, ela geme. E nós, os filhos, também gememos. Porque nós olhamos e dizemos assim: por que eu ainda fico triste? Porque o pecado ainda fica lutando dentro de você. Por que eu ainda desobedeço? Porque embora você já seja filho, você ainda está num processo de se tornar cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Esses são os resultados. Então, a Imago Dei aqui, para finalizarmos, a ideia da conclusão é: compreender a Imago Dei, ela direciona-nos a viver agora no presente com uma perspectiva correta. Nós nem desvalorizamos esse tempo, dizendo assim: é tudo no céu. Não, não é. Deus nos criou para vivermos aqui para a eternidade. Então a nossa perspectiva desse tempo, ela não é utópica. Eu fui lá no meu barbeiro cortar o cabelo, e aí começamos a conversar sobre política, e aí foi um monte de coisa. Daí ele disse assim para mim: mas você acha que um dia as coisas podem ficar boas? Daí eu disse assim: embora nós nos esforcemos ao máximo e devemos lutar para isso, eu não sou utópico, porque eu sei que esse mundo não pode ser resolvido por mãos humanas. Cristo precisa voltar. Cristo precisa reinar para que aí sim o reino traga plenitude. Aí ele ficou me olhando assim, ele disse: mas isso é conversa para uma outra hora. Aí que ele me dá um corte de graça, né? Mas a ideia é que nesse tempo presente, ou se não der um corte de graça, daqui a pouco vocês vão ver com uma falha no cabelo, né? Qual é a ideia? A ideia é que nós vivemos esse tempo lutando para que o reino avance, sabendo que o reino não depende de nós, porque é Cristo quem reina,
mas nos esforçando para sermos luz no mundo, né? Por quê? Porque o mundo jaz em trevas. Agora, nós não somos utópicos sabendo que nós não resolveremos os problemas da humanidade, porque o problema da humanidade, o pior problema da humanidade é interno, é de coração. E o coração apenas o evangelho pode transformar. Certo? Mas com a perspectiva correta, nós conseguimos viver nesse tempo com um relacionamento que agrada a Deus entre os homens, num nível horizontal. E um relacionamento que agrada a Deus no nível vertical. Nós podemos olhar as coisas e julgá-las. Nós temos a capacidade de discernir o que agrada a Deus e o que não agrada. E isso é muito importante. Por quê? Porque talvez você corra o risco, talvez já tenha feito ou ainda faz, de separar coisas mais importantes que outras. Então, por exemplo, assim, digamos que você é uma dona de casa e que muitas vezes você precisa limpar a casa, porque essa é uma tarefa que precisa ser feita. E aí, muitas vezes, você pode pensar assim, pois é, mas eu não vou limpar a casa porque ler a Bíblia é muito mais importante. Claro que é, mas você também glorifica a Deus limpando a casa. Esse tipo de divisão tem que correr longe da nossa mente. E eu, muitas vezes, uma dica que eu dou, que eu falo inclusive com a minha filha Eduarda, é: faça um cronograma da sua rotina. Porque dessa forma você não vai ficar lutando com aquilo que você tem mais prazer em fazer, que é ler a Bíblia, do que lavar uma louça, né? Então, às vezes, você ainda vai conseguir ser mais inteligente que eu ainda, conciliar as duas. Colocar um belo de um audiobook, ou um podcast, ou algo, para escutar enquanto lava a louça, né? Então, que Deus nos ajude. Certo, queridos? Semana que vem vamos entrar nos venenos, e aí depois vamos entrar numa doutrina bastante interessante, que é a doutrina sobre o pecado. Certo? Vamos ter uma palavra de oração, então? Feche seus olhos. Santo Deus, graças te damos, porque apesar de nós, das nossas falhas, dos nossos erros, da nossa preguiça, o Senhor nos ajuda. Ajuda-nos a ter clareza nessa doutrina da antropologia, entendendo quem nós somos diante de ti, entendendo os problemas que a humanidade tem, por que esses problemas existem e qual é a solução para isso. Ajuda-nos a valorizar isso. Ajuda-nos a aprender essas verdades para não sermos pessoas apenas convencidas, mas que sejamos pessoas crentes nessas verdades, de tal forma que nós podemos explicar para os outros o motivo da nossa fé. Ajuda-nos nos dando coragem, porque muitas vezes falar a respeito do problema da humanidade pode gerar desconforto. Então, nos dá coragem para anunciar as boas novas, partindo da má notícia, e nos dá sabedoria para falar em amor. Nos ajuda a ter um equilíbrio amoroso para que aquilo que nós formos falar, inclusive coisas difíceis e duras, tenha um objetivo de edificar e não de esmagar e destruir. Para que tudo isso seja seja feito para a tua glória. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.